bem-vindos à MEC Show e ao painel Mineração, Siderurgia, Papel e Celulose, Investimentos e Oportunidades. Visão Brasil. O que fazer? A MEC Show, Feira da Inovação Industrial e a S Oil Gas Energy são realizadas pela Milanese e Milanese, do Grupo Verona Fieri, com a promoção do Sindifer, Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico do Estado do Espírito Santo, e do CEDMEC, Centro Capixaba de Desenvolvimento Metal Mecânico, entidades de classe que congregam as principais empresas do setor da indústria de base do Estado do Espírito Santo. Agradecemos aos nossos patrocinadores, parceiros e apoiadores pela realização da 17ª edição da MEC Show e a 12ª edição da S Oil Gas Energy. São eles: Patrocínio Diamante, Ambipar Group, Petrobras e Governo Federal. Patrocínio Ouro, ArcelorMittal, Prio e Vale. Patrocínio Prata, Findes, SESI, Senai e Samarco. Patrocínio Bronze, Bandes, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, AS Gás, Grupo Energisa, Estaleiro Aracruz, Ceatrium, Suzano, Caixa e Governo Federal. Patrocínio Confeia, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, Mútua Espírito Santo, CREA, Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, e o SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Apoio ambiental, Marca Ambiental. Apoio institucional, ABIMAC. E apoio ainda da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional do Governo do Estado do Espírito Santo. São parceiros na realização deste evento o Fórum Capixaba de Petróleo, Gás e Energia, o IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e ainda a Rede Petro-S. Apoio técnico da DVF Consultoria. Os convido agora a assistir a vídeos de alguns de nossos patrocinadores. Na Caixa vem muitas vantagens, facilidades, traga sua conta, abra um sorriso que tem. Tem na Caixa vem crédito fácil, tem muito prazo e condições diferenciadas, vem. Tem na Caixa vem. Já sabe, né? Tudo que você precisa tem na Caixa. Vem! Tem na Caixa. Existe um ditado que diz: se quer ir longe, vá acompanhado. Então vamos juntos, engenheiros, agrônomos, profissionais de geociência e tecnólogos. Juntos para a terra dos ritmos, dos sabores e da alegria. Bem-vindos a Salvador, a casa da Soiá em 2024. E nada combina mais com a área tecnológica do que estar na terra de um povo que é pioneiro em tudo que faz e que continua a inovar diante de todas as mudanças do mundo. Aqui, os novos horizontes da nossa profissão vão estar em pauta e você está convidado a se tornar um dos agentes da mudança. Quando transformamos a educação, a tecnologia e a inovação, criamos um futuro sustentável. Participe da Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia. Petrobras está fazendo 70 anos, com muita inovação e tecnologia. E produzindo hoje com energia para construir o amanhã. Porque quando a nossa energia vai para o seu dia a dia, pensar no futuro vira compromisso. Inovando com produtos mais sustentáveis e ajudando a cuidar das florestas, abrindo novas fronteiras para uma transição energética justa. Com respeito às pessoas e ao planeta. Petrobras, 70 anos. O Brasil é a nossa energia. Brasil, União e Reconstrução. A Petrobras... Ei, você, que tem umas ideias na cabeça para o seu negócio, o Sebrae tem um recado. Ei, ei, estamos aí pro que der e vier. Ei, ei, estamos aí pro que der e vier. Estamos aí pelo site, pelo app, pelo zap, pelo 0800 e estamos aí também pessoalmente. Sempre que quiser trocar umas ideias sobre o seu negócio, conte com a gente. Precisou? Estamos aí pro que der e vier. Sebrae. Consolidando-se como eventos de destaque nos setores metal mecânico, petróleo, gás e energia, essas feiras com alcance nacional têm um crescimento contínuo
reforçando sua posição no mercado, distintas por serem espaços dedicados à inovação tecnológica e networking. Atrai os principais investidores, fornecedores e compradores do país, sendo reconhecidas pela mídia especializada como uma das 5 feiras industriais mais importantes do Brasil. Sob o tema Conectar, Inovar e Transformar, são realizadas nesta edição 12 painéis temáticos e 49 palestras. A área total da feira atingiu 20.000 metros quadrados, representando um aumento de 10% em comparação com a edição anterior, contando com a participação de mais de 330 empresas. Considerando os investimentos previstos. Compradores e divulgar as competências. Esses eventos desempenham um papel importante proporcionando um ambiente propício para o intercâmbio de conhecimentos, estimulando o avanço tecnológico, alinhando-se às demandas e oportunidades de negócios. Senhoras e senhores, para mediar este primeiro painel da tarde, cujo título é Mineração, Siderurgia, Papel e Celulose, Investimentos e Oportunidades, Visão Brasil. O que fazer? Gostaríamos de convidar Abdo Filho. Abdo é formado em Comunicação Social pela UFES, pós-graduado em Jornalismo Econômico pela FIA São Paulo. Na Rede Gazeta, desde 2005, Abdo Filho foi repórter de Economia de A Gazeta, repórter da CBN Vitória, editor executivo de A Gazeta e editor regional de jornalismo da Rede Gazeta. Desde maio de 2022, é colunista de Economia e Negócios de A Gazeta. Abdo, por favor. Obrigado. Bom, primeiro eu queria agradecer Falcão, Durval. Primeiro, boa tarde, né? Senão, vocês me tiram daqui, vocês me demitem daqui. Eu queria agradecer Durval, Falcão pelo carinho de sempre, parabéns pela feira. Eu queria começar, inclusive, falando sobre a pujança, né, desse setor metal mecânico. A gente estava conversando agora com o Jacomini. Como que começou isso no final dos anos 90, uma construção conjunta, né, Durval? Né, Falcão? Uma construção conjunta, não foi ninguém que começou sozinho, foi vários empresários, as entidades, as empresas contratantes. Então foi uma construção conjunta e hoje a gente vê isso daqui, né? O setor metal mecânico, o setor de óleo e gás, né? A McShow, a Oil and Gas aqui do Espírito Santo. Então, parabéns e muito obrigado. A gente vai falar rapidamente, o nosso mestre de cerimônia falou aqui, quase 1 trilhão em investimentos. Então, assim, eu acho que o número é eloquente, né? Oportunidade não falta para o Brasil e o Espírito Santo está inserido nesse contexto. Conversando aqui também, nesse bate-papo rápido aqui, a gente estava conversando, não era papo furado não. As empresas do setor metal mecânico faturaram, indústria de base, né, Falcão? 12 bilhões no ano passado. 60% disso veio de contratos fechados fora do país. Lá no Projeto Cerrado, da Suzano, projeto de 23 bilhões de reais, o maior projeto privado do Brasil, 3 bilhões de reais foram contratados aqui no Espírito Santo. Se não fosse aquela construção lá dos anos 90, lá do PDF, lá do LTQ da Arcelor, atual Arcelor na época, CST, né? Nada disso teria acontecido. Então, essa é a oportunidade, lugares como esse, momentos como esses aqui, que são os momentos da gente debater e construir. E eu tenho certeza que a gente vai fazer isso nesse momento. Embora a história seja bonita, deixa eu botar minha caneta aqui, senão eu me enrolo. Embora a história seja bonita, a gente tem desafios. Desafio de mão de obra, né? Eu acho que todo mundo aqui está sofrendo, né? As grandes e os fornecedores sofrem também. O desafio tecnológico, eu estava conversando agora, essa semana lá na Gazeta, inclusive vou soltar um videocast na coluna essa semana falando sobre inteligência artificial. Estava conversando com o Capixaba,
filho de indianos, e ele disse o seguinte: está há 25 anos no Vale do Silício. O que está vindo, né, o que está chegando, a gente está no início da onda. A onda é muito forte. Então, assim, a gente tem um desafio tecnológico, a gente não pode parar no tempo. Porque ele disse o seguinte: você pode até continuar fazendo o que você sempre fez, mas uma hora alguém vai te disruptar. E é o que a gente não quer que aconteça, né? Se a gente quer continuar contando uma história bonita, a gente não pode ser disruptado. Então a gente vai discutir esses desafios agora. O objetivo do painel é apresentar os investimentos e oportunidades no setor de mineração, siderurgia, papel e celulose em todo o Brasil, avaliando as tendências e desafios para impulsionar o crescimento sustentável desses setores. Sustentabilidade é um outro desafio, ESG, e a melhoria da competitividade da indústria brasileira. O lado positivo é que a gente está falando aqui, ó, mineração, siderurgia, papel e celulose, eu incluo óleo e gás, e são todos setores muito competitivos. Então isso é um dado positivo aqui para a gente. E para alcançar esse objetivo, teremos aqui exposições do BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, da ArcelorMittal, da Samarco, da Suzano e da Vale. E ao final vai ser promovido um debate. Eu vou fazer algumas perguntas, mas é claro que eu queria muito que vocês levantassem a mão ou mandassem, não sei se tem um QR Code aí, um WhatsApp, mas enfim, levantem a mão, que eu acho que é mais legal, e façam as perguntas, porque certamente vocês têm muito mais agregado que as minhas dúvidas. Para iniciarmos o nosso debate dessa tarde, gostaria de convidar aqui no palco para promover uma contextualização sobre o ambiente de negócios nacional nos setores da mineração, siderurgia, papel e celulose, o senhor Márcio Henriques. Márcio, pode subir aqui. Aliás, gente, eu vou falar aqui o currículo do Márcio, só tem currículo pesado aqui, eu fiquei até com vergonha do meu. Ele é formado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com um MBA em Finanças pela Victoria University da Austrália e pós-graduado em Gestão Ambiental pela Universidade Cândido Mendes. Atuou na iniciativa privada em posições relacionadas a finanças e há 15 anos trabalha no BNDES, onde já ocupou posições nas áreas financeira, industrial e internacional. Atualmente ocupa a gerência de inteligência de mercado do Departamento de Indústrias de Base e Extrativa do BNDES, responsável pelos setores de papel e celulose, fertilizantes, indústria química e de transformados plásticos, mineração, siderurgia e cimento, entre outros. Não é pouca coisa não, hein, Márcio? O Márcio vai fazer uma apresentação de 20 minutos e depois eu chamo os demais participantes aqui do nosso painel. Márcio, a palavra é sua. Obrigado, Ábido. Eu só queria o passador, de repente, para poder... Bom, antes de tudo, agradecer a oportunidade de estar aqui, parabenizar, né, pela organização desse evento, agradecer ao Durval pelo convite. É uma grande oportunidade o BNDES estar podendo falar um pouquinho do que é a sua visão para esses setores. Como Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, a gente busca sempre mapear as condições de mercado, mapear as tendências dos diferentes setores para a gente, enquanto financiador de longo prazo, poder oferecer as soluções financeiras que viabilizem esse movimento. Dentro do BNDES a gente é organizado de maneira setorial, então a gente tem várias caixinhas que cada uma cuida de um segmento da indústria, então a gente tem... Eu trabalho com a indústria de base, tenho um parque que trabalha com óleo e gás, outro que trabalha com agro, enfim, a gente tem essas divisões e esses segmentos que eu vou falar aqui hoje, né, papel, celulose, mineração, siderurgia, estão sob nossa responsabilidade. Eu trabalho numa área de negócio, então não só a gente mapeia as condições de mercado, como a gente também financia no fim do dia os projetos das empresas. Para contextualizar um pouco, né, em 2024, a gente refez nosso planejamento estratégico, BNDES, e esse planejamento estratégico, ele foi elaborado quase que a quatro mãos junto com o governo federal. Por quê? Porque já se imaginava que o governo federal, já se sabia que o governo federal ia lançar uma política industrial, né, algo que nos anos anteriores a gente ainda não tinha tido, no passado a gente já tinha tido políticas industriais, e a ideia Estão me ouvindo, não? A ideia, quando
quando foi criada essa nova política industrial, era exatamente a gente poder endereçar gargalos e endereçar necessidades da indústria nacional. Então, essa figura aqui, que é uma figura que mostra toda a estratégia corporativa do BNDES, ela passa pelos mais diversos desafios. Mais importante do que ela é o que a gente está falando aqui de desenvolvimento produtivo, né? Desenvolvimento produtivo é nada mais, nada menos que indústria, né? Então, aqui, uma das caixinhas ali da estratégia do BNDES é apoiar o desenvolvimento produtivo nacional. E dentro desse novo planejamento estratégico, mais uma vez, alinhado com o que viria a ser a política industrial brasileira, foram traçadas algumas prioridades. Então, a gente tem uma nova onda de industrialização, que a gente acredita que é algo que o país precisa, o fortalecimento da bioeconomia, da indústria de base biológica, a transformação digital transversal em todos os setores da economia, o fortalecimento de cadeias estratégicas, e aí cadeias estratégicas a gente está falando de indústrias que muitas vezes são bastante significativas no Brasil e passam por dificuldades em termos mundiais. A gente tem a indústria química como um exemplo, a gente tem a siderurgia como outro exemplo, todas elas muitas vezes sofrendo com concorrência de outros países, da China, que enfim, é um grande produtor mundial de qualquer coisa que a gente imagine. Então a gente tem como objetivo fortalecer essas cadeias estratégicas. E, por fim, a economia criativa, que é algo que a gente acha que o Brasil tem um potencial bastante grande a ser explorado. Quando se concretizou essa nova política industrial, né, o que foi chamado de Nova Indústria Brasil, né, que é o nome oficial do programa, esse programa ele foi estruturado em 6 grandes missões. Estão me ouvindo? Ele foi estruturado em 6 grandes missões, né? Então, essas missões, elas são, em grande medida, setoriais, mas também com desafios transversais. Então, a gente tem uma missão relacionada a cadeias agroindustriais, a gente tem uma missão relacionada com a cadeia da saúde, uma missão relacionada com infraestrutura urbana, uma relacionada com transformação digital, uma grande missão de bioeconomia, descarbonização e transição energética, que basicamente afeta toda a economia, e uma missão de defesa, né, de produtos e serviços e equipamentos para a defesa nacional. E aí, essa nova política industrial, ela foi estruturada exatamente para poder, a partir de um mapeamento que, enfim, se tinha pouco tempo para fazer, mas se buscou fazer esse mapeamento. O BNDES foi um grande braço do governo nesse momento, pela proximidade com as empresas, de tentar entender o que a indústria nacional precisava desenvolver, e a partir daí foram estabelecidas essas missões. Quando a gente transborda isso para esses setores que a gente vai falar hoje, a gente acabou percebendo que grande parte dos desafios desses setores, né, estavam relacionados a uma grande agenda de descarbonização. Por quê? Porque a gente tem, esses setores são setores bastante fortes, né, na nossa economia, eles estão em momentos diferentes, né, em termos de dinâmica em mercados mundiais. A gente tem uma indústria de papel e celulose que é líder mundial, enfim, que é referência para qualquer player mundial. A gente tem uma indústria de siderurgia sofrendo muito impacto de concorrência de produtos importados, e a gente tem uma indústria de mineração exatamente no momento. Claro, o minério de ferro é o nosso grande ativo, né, a nossa grande riqueza, mas a gente tem agora uma nova oportunidade se abrindo, que são os minerais estratégicos, os minerais necessários para a transição energética, e aí a gente fala de bateria, energia solar, energia eólica. Tudo isso vai demandar uma série de minerais que o Brasil tem, enquanto outros países do mundo não têm, e que a gente pode desenvolver aqui. Então, de uma maneira ou de outra, a gente acabou vendo que todos esses desafios que a indústria nacional precisava superar estavam relacionados com essa questão de descarbonização de produtos e processos. E aí, entrando em cada um desses setores, o que a gente acha que são tendências, né? A ideia aqui é apresentar o que são tendências para esses setores em termos nacionais e em termos regionais também, né? Também em termos do que isso vai trazer de oportunidade para o Espírito Santo. Então, a revitalização de
degradadas. É uma atividade que, historicamente, o setor de papel e celulose desempenha, né? Então, é importante, enfim, todo mundo aqui que convive com o setor sabe que o setor de papel e celulose, de floresta plantada, não desmata nada, né? Pelo contrário, ele refloresta, né? Que estão degradadas muitas vezes e entrando com florestas plantadas e com florestas nativas também, né? Usando a questão dos mosaicos florestais. Então, essa questão da revitalização de áreas degradadas é um importante driver, né, para esse setor de floresta plantada. A ampliação da contribuição para a captura de CO2, né? Então, isso não preciso nem dizer, porque é um setor que, naturalmente, ele sequestra gás carbônico. Então, ele liquidamente sequestra gás carbônico, né, considerando todo o processo. Então, enquanto outros setores industriais, por sua própria natureza, eles são emissores e existem sempre os esforços para reduzir emissões, o setor de papel e celulose ele é sequestrador de gás carbônico. Então, isso é uma contribuição que ele dá para a indústria como um todo. A inovação em biorrefinarias, né? Qualquer setor que seja rico em biomassa, a gente acredita que existe um potencial para desenvolver e ampliar o conceito de biorrefinarias. Todas as indústrias desse setor já, de alguma maneira, já desenvolvem esse conceito, mas a gente acha que é algo que tende a ganhar um espaço ao longo do tempo, até por conta da necessidade de se migrar de um modelo de fontes fósseis para fontes renováveis. E a implementação da economia circular, que é algo também que já a indústria de papel e celulose implementa, que é exatamente você reduzir os resíduos e reintroduzir nos ciclos produtivos todos os subprodutos que são gerados ali ao longo do processo. Então, essas 4 grandes tendências, a gente acha que é algo que tende a impactar o setor de papel e celulose. Na siderurgia, que vive um cenário completamente diferente, né, como eu falei antes, a gente acha que a questão da eficiência energética é muito relevante, porque a gente tem uma indústria madura, uma indústria que tem uma base industrial, né, uma capacidade já instalada bastante relevante, muitas delas construídas há bastante tempo atrás. Então, a questão de redução de emissão, a redução de eficiência energética é uma questão que tende a ganhar relevância. O uso de carbono biogênico, né? Então, assim, você substituir fontes fósseis novamente por fontes renováveis no processo siderúrgico, e isso tem um desafio tecnológico também, porque a rota tecnológica que vai se optar dentro da siderurgia para você introduzir o carbono, né? E não só a questão energética, mas a questão da introdução do próprio carbono em si, é algo que a gente tem que não é totalmente maduro. A gente já conhece algumas rotas, mas a tendência é que surjam novas. A questão do uso do carvão vegetal, né, que é algo que a gente vê bastante já como esforços dessa indústria. A reciclagem de coprodutos e resíduos, né? Então, a gente tem uma indústria que gera um volume significativo de resíduos e que tem também um grande potencial de reciclagem. Desde o produto final, que se você pensar que o aço é eternamente reciclado, né, ele só pode sempre ser reintroduzido na cadeia produtiva, mas também os subprodutos do processo produtivo, que também possuem destinação e também possuem valor, se você, em conjunto com outros segmentos industriais, buscar desenvolver. E novas tecnologias, e aí a gente está falando, né, isso conversa um pouco ali com a questão do carbono que eu estava falando, a questão de novas tecnologias, redução direta, que é algo que cada vez mais vai ser demandado, principalmente quando a gente estiver falando de exportações, né? A gente tem aí a Europa com a expectativa de introduzir um imposto sobre carbono importado lá para dentro. Então, a expectativa é que produtos que tenham uma pegada de carbono menor tenham acesso a mercados que outros não tenham, ou então tenham prêmios, né? Possam cobrar prêmios na sua venda que outros não poderão. E, por fim, quando a gente fala de mineração, a gente também tem uma questão de eficiência energética, né? Então, a gente tem a questão de troca de combustível. A mineração não é uma grande emissora no sentido de processo, né? Ela tem ali a questão do transporte, basicamente, que
que é onde acontece grande parte das emissões da mineração. Então a gente tem um esforço ali de trocar um pouco dessas fontes fósseis na mineração. Então, tanto a eficiência energética quanto a eletrificação, ali, itens 1 e 3, a gente acha que farão parte dos esforços da indústria de mineração no médio prazo. Fonte de energia de baixo carbono, então, assim, mais uma vez, ali isso conversa muito com a siderurgia, né? A gente ter, na etapa de processamento, né, da mineração, que não, tirando ali a parte de mina, né, entrando um pouco mais além no processo produtivo, a gente acha que a questão da pelotização, a gente acha que pode também ter oportunidade para troca para fontes de energia de baixo carbono. E a mineração, como eu falei, de minerais que serão críticos para indústrias do futuro, né? Então a gente está falando aqui que tendem a surgir novos projetos no Brasil de terras raras, níquel, cobalto, manganês, enfim, uma série de lítio, né? Uma série de minerais que vão ser necessários para um futuro baseado em baterias elétricas, baseado em geração eólica e solar, que tudo isso vai demandar minerais que hoje a gente produz, mas produz em menor escala, e a gente tem potencial de produzir muito mais isso. Então, falando rapidamente desses 3 setores, a gente acha que a descarbonização é uma linha mestra que costura tudo e que acaba guiando um pouco para onde esses setores vão. Então, essa é um pouco da visão do BNDES. A gente está se posicionando para ter produtos de financiamento, né, linhas de financiamento que permitam que as empresas implementem esses projetos. Então, a gente, com condições diferenciadas, né, com condições, de repente, abaixo de custo de mercado, ou, enfim, com prazos diferenciados. Então, a gente acha que, para viabilizar esse movimento da indústria nacional, a gente precisa ter linhas de crédito adequadas, e o BNDES está se posicionando dessa maneira. Mais um ponto aqui, que aí é o único ponto que eu acho que na mineração a gente passa um pouco por fora da questão da descarbonização, que é a questão da produção de fertilizantes, né? A gente tem uma questão brasileira muito crítica de importação de fertilizantes. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de alimentos, e a gente importa 85%, 90% de todo fertilizante que é necessário. Então, a gente acha que algo que não necessariamente está relacionado com a descarbonização, mas que vai ser um driver importante nos próximos anos, é o surgimento de novos produtos de mineração de minerais para fertilização, para nutrição vegetal. Tá? É isso. Obrigado. Muito obrigado. E eu queria destacar a quantidade de oportunidade. Pode continuar, pode sentar aí, já vai se acomodando, a quantidade de oportunidades que a gente tem na descarbonização, né? Ontem a Petrobras assinou um protocolo de intenções de fazer captura de carbono usando as reservas, né? Captura de carbono de quem emite, óbvio, carbono, né? Siderurgia aqui no Espírito Santo, a própria indústria de petróleo e gás, e depositar esse carbono nas reservas de petróleo e gás já utilizadas. Parece meio maluco, mas a ideia é essa, investimento, e é uma nova indústria que surge, um investimento bilionário. Então, assim, as oportunidades são várias, né? E agora eu queria chamar os demais participantes aqui do painel, que já podem vir... Não, deixa eu falar o nome, que achei melhor, né? Que vão participar aqui do painel conosco. Eles vão fazer uma apresentação rápida de 15 minutos, e depois a gente começa o nosso bate-papo. Primeiro que eu chamo aqui, Erik Gitt, que é um holandês, né, Erik? Que ocupa a posição de gerente de suprimentos para grandes obras da Vale, tendo iniciado sua carreira no setor da construção pesada. Ele é formado em engenharia civil pela UFRJ, com mestrado em economia pela GV, possui 23 anos de experiência liderando áreas de suprimentos, planejamento e engenharia. Na Vale, lidera a gestão da categoria de obras e montagens, com participação em projetos como Minério de Ferro, S11D, FICO, que é a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, Capacitação Logística Norte, Potássio Rio Colorado, na Argentina, e outros. Erik, seja muito bem-vindo. Quero chamar aqui também o Wellington Giacomin, grande amigo, formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Espírito Santo,
pós-graduado em Engenharia da Qualidade pela UFES e com MBA em Gestão Executiva pelo IBMEC. Atualmente é diretor de suprimentos da Suzano, participando também do comitê diretivo da implantação do projeto Cerrado. Brincadeira não, hein, Jacobinho? Também é diretor executivo da Portocel e membro do Conselho de Administração da Veracel. Anteriormente foi diretor de Logística, Suprimentos e TI na Fibria Celulose, empresa que atuou por 34 anos. Então não foi só nas Fibras, né? Foi na Aracruz também, né? Esses anos, tá funcionando? Desses anos ocupou diversas posições ligadas às áreas de suprimento, logística, indústria, projetos e tecnologia da informação. Liderou a estrutura de suprimentos dos projetos de implantação da Fábrica C, fundamental aqui para o nosso setor, Veracel, Horizonte 2 e Cerrado. Liderou o projeto de definição de melhor alternativa logística para escoamento da segunda linha da nova unidade da Fibria, em Três Lagoas, sendo responsável por apresentar as alternativas para melhor viabilidade operacional. Participou ativamente da aquisição da área, construção, compra de vagões e locomotivas para o novo terminal de Aparecida do Taboado. Estou dizendo que o pessoal aqui tem um currículo pesado, né, Durval? Também quero chamar aqui o Zé Leal. Engenheiro mecânico, trabalha na ArcelorMittal desde 97, ele tem cara de novo assim, mas está lá na Arcelor desde 97. Atuou nas áreas de energia e utilidades como especialista e gestor. Posteriormente foi gestor da coqueria e mais recentemente da engenharia. Atualmente é gerente geral de engenharia, implementação de projetos e gestão de ativos da ArcelorMittal. Zé Léo, seja bem-vindo. Para terminar, Alisson Werneck, que é formado em engenharia metalúrgica. Formado em engenharia metalúrgica pela Universidade Federal de Minas Gerais e entrou na Samarco como trainee no setor de suprimentos há cerca de 20 anos. Atua na Samarco como gerente geral de operações do complexo de Ubu desde outubro de 21. Possui MBA em Economia e Gestão Empresarial pela GV e em Estratégia e Liderança pela Dom Cabral. Gente, agradecendo todo mundo que está aqui. E agora eu quero chamar o Eric para começar a sua apresentação. 15 minutos, Eric. E você viu que o pessoal ali marca pesado, né? Então, 15 minutos, olha lá, tá lá, só de olho na gente lá. 15 minutos, Eric, com você. Boa tarde, pessoal. Todos me ouvem bem? Tá joia. Uma experiência nova aqui com essa tecnologia. Falamos de inovação, falamos de tecnologia, vamos adaptando aos novos normais. Primeiro, quero dizer que é uma satisfação estar junto com vocês, uma boa tarde novamente, junto com o jornalista Abdo. Satisfação estar aqui na Mac Show, junto com meus colegas também aqui da indústria de base. Vamos começar aqui então, por favor. Bem, falar da Vale no Espírito Santo, acho que para a grande maioria talvez seja familiar. Mas antes de falar um pouco da Vale no Espírito Santo, deixa eu me apresentar um pouco mais aqui, né? Algumas pessoas que estão presentes aqui eu conheço, eu tenho uma certa rotina de estar junto com vocês. Fico feliz de vocês estarem aqui prestigiando esse momento. Eu vim do setor de construção civil, tive 10 anos numa das grandes construtoras, vivenciando o dia a dia dos desafios que é implementar um projeto. Há 17 anos eu estou na Vale e atualmente liderando a categoria de obras e montagens. Debaixo da minha categoria, basicamente, tem 3 grandes pilares. Um é a própria gestão da categoria de obras e montagens. Outra parte é a parte de planejamento, para toda a parte de compras de obras e montagens. E a terceira parcela, exatamente, é a contratação dos projetos. Então, esses são os desafios da minha rotina aqui dentro da Vale. Falando agora um pouco do Espírito Santo. Bem, a Vale está no Espírito Santo há mais de 50 anos. E começou construindo a unidade Tubarão, nos anos 60, através do nosso ex-presidente, Eliezer Batista, uma pessoa visionária, e que naquele momento desenvolveu algo que era a integração do sistema mina, ferrovia e porto. Esse sistema foi fundamental, né, para permitir o aumento da produção da Vale, dando, além de uma produtividade, uma competitividade. Porque como um produto de commodity, o grande desafio era levar o produto a grandes distâncias. E o Porto Tubarão permitia, naquele momento,
o aumento da capacidade dos navios esses que nem existiam naquele momento, foram criados navios de maior porte para poder levar esse minério naquele momento para um local mais distante. Na época, como hoje continua sendo o mercado asiático. Naquele momento foi o Japão. Então esse é o desafio daquele momento visionário, e esse sistema se mostrou tão eficiente que depois foi replicado pelo próprio Eliezer Batista na construção de Carajás nos anos 80, não mais nos anos 60, mas nos anos 80, e depois em 2000, quando a gente teve em Moçambique num projeto de carvão. Atualmente esse projeto a gente desinvestiu, não estamos mais atuando, mas usava-se o mesmo sistema, uma mina, uma ferrovia, para permitir uma eficiência logística diferenciada e implantação do porto. Aqui no Tubarão, Tubarão para a gente é a casa, né, desse sistema. A gente está aqui há 50 anos, ele faz toda a diferença dentro da nossa cadeia de produção. É importante falar, e eu vou mostrar mais à frente, o tamanho dos investimentos que a gente faz aqui. Falar também um pouco do Plano de Desenvolvimento Ambiental, é o maior investimento da Vale em meio ambiente. E vou falar também um pouco da parte de briquetes e pelotas, que alguns de vocês, eu vou explicar um pouco mais, vai ter um vídeo aqui, que mostra o quanto isso é importante para a indústria siderúrgica e a descarbonização. Vamos nós aqui. Bem, primeiro eu vou falar do Espírito Santo, né? O quanto o Espírito Santo representa para a Vale. No Espírito Santo somos 24 mil colaboradores diretos, atuando diariamente nas nossas operações, tanto em Tubarão quanto na ferrovia. Isso eu estou falando de pessoas próprias e terceiros. Em termos de desembolso, pessoal, e é importante a gente guardar e entender o tamanho das cifras que envolvem a indústria de base. São 9 bilhões de reais investidos, né, tanto em custeio quanto em investimento, no ano de 2023. E aí um ponto importante para vocês daqui é que desses 9 bilhões de reais, metade dele, 4,5 bilhões de reais, foram compras direcionadas ou ganhas por fornecedores daqui do Espírito Santo. Estamos falando da metade. Então, a parceria com as empresas e os profissionais do Espírito Santo é fundamental para o nosso dia a dia, e a gente conta muito com vocês. Obviamente, a gente conta com vocês também nas nossas outras operações. Nós temos oportunidades em vários locais do Brasil. E eu vou mostrar mais à frente um pouco disso. O que a Vale representa para o Espírito Santo? 13% do PIB capixaba vem da indústria de mineração aqui, através da Vale. Também tem, acho que é importante mencionar, 1,2 bi, né? Lembra que eu falei do PDA no primeiro slide? 1,2 bilhão de reais em investimentos ambientais e 109 milhões de reais em investimentos sociais. Esses são um pouco da nossa cifra, olhando aqui Espírito Santo apenas. Pessoal, falando aqui um pouco do plano diretor ambiental, né? Então, o plano diretor ambiental, ele integra as ações do termo de compromisso ambiental, assinado em 2018 com o governo do estado e os órgãos federais e estaduais. Eles envolvem, basicamente, um investimento de 4,6 bilhões de reais. E é importante mencionar que desses 4,6 bilhões de reais, 3 bilhões já foram assinados e contratados. Uma parte substancial disso com fornecedores e parceiros locais. Eles geraram no ano passado e vão gerar nesse ano 3 mil empregos diretos na execução desses projetos. Que projetos são esses? Só para a gente clarificar um pouco, né? São todos projetos que objetivam diminuir a parte de fazer a gestão dos recursos hídricos, melhorar e maximizar a gestão de recursos hídricos e melhorar a questão da poeira. E é importante mencionar isso porque se a gente compara, a gente não chegou ainda ao fim do programa, mas se a gente olha 2010 até hoje, já houve uma redução de 85% nesses particulados. E aí vamos falar um pouco desse desafio que é o Plano Diretor Ambiental. Ele é um programa, ele integra 131 projetos dentro. Alguns desses projetos são projetos relacionados à gestão hídrica, e tem um que me chama bastante, sempre se destaca, porque eles são construção de uns reservatórios de água. Esses reservatórios, são reservatórios de água para armazenamento da água da chuva, que vai permitir a reutilização e melhor uso da água. Eles têm capacidade, juntos esses reservatórios, de acumular o equivalente a 100 piscinas olímpicas. Estamos aqui no meio da Olimpíada, só para dar uma proporcionalizada aqui, o tamanho desses reservatórios. E isso vai permitir uma redução do uso, uma redução substancial do uso da água da concessionária.
Além disso, também temos, dentro desses 131 projetos, eles têm projetos específicos para fechamento, tamponamento das casas de transferência, para tamponamento das correias transportadoras, para a construção dos wind fence, que são telas que cercam a Vale, ali cercam os nossos pátios de minério. Então, quando vocês estão andando aqui, quem conhece a Vale, o Tubarão lá, já com certeza reconhece esses wind fence, e isso vai permitir permitir até o final do programa uma melhora ainda mais, uma maximização dessa questão. Então esse é o desafio, estou contextualizando, são 131, mas eles abordam diversos temas, tanto na questão de recursos hídricos, quanto na questão da poeira. Eu vou passar aqui um vídeo, ele está em inglês, mas tem a legenda em português. Eu acho que mostra um pouco do desafio estratégico da Vale e ajuda a contextualizar melhor. Committed to the future of the planet, Vale invests in innovative and sustainable solutions to decarbonize steelmaking. One such solution is the briquette, a high-quality agglomerate made from iron ore and a binding solution developed by Vale. With applications in various steel production routes, such as the blast furnace and the direct reduction routes, the briquette enables the reduction of CO2 emissions throughout the production chain. Located in Tubarão Complex in Brazil, the 2 briquette plants are already commissioning and will begin to supply products to our clients by 2024. Together, both plants will have a production capacity of 6 million tons per year, and there are more plants on the horizon. We aim to lead the production of agglomerates in the coming decade, producing 100 million tons per year of briquettes and pellets. In another innovative initiative, Vale is promoting the development of mega hubs for a more efficient steel production using the direct reduction route, a production route that emits 60% less greenhouse gases than the integrated steelmaking route. In the future, with the use of green hydrogen, we expect to completely eliminate emissions from steelmaking. With these industrial complexes, we will produce high-quality agglomerates, which will be used as feed to produce HBI. We are advancing on our agreements to create mega hubs in the Middle East, with construction starting in 2024, and are also exploring opportunities in Brazil and in the United States. By investing in innovation and creating solutions for our clients, we are changing the history of steelmaking, moving towards an increasingly sustainable world. Decarbonizing the industry is our commitment to society and the planet. Legal. Então vamos falar um pouco de briquete, né? Tubarão, da mesma maneira que Tubarão há 60 anos atrás inovou para a Vale, né, toda a parte da logística e a produção, Tubarão novamente foi responsável por uma inovação nova. Fizemos em Tubarão as 2 primeiras plantas de briquete, que tem capacidade de 6 milhões de toneladas. E elas demandaram um investimento de 1,2 bilhão de reais nesses 2 projetos, geração. Da mesma maneira que o PDA gerou 3 mil empregos, está gerou ano passado e esse ano, os briquetes deram oportunidade de mais 2 mil empregos. As usinas, uma já está em ramp-up, a outra tem a previsão, a usina 2, a BT-02, tem previsão do final do ano e início do ano que vem, também está no ramp-up. Tem diversas outras usinas de briquete em estudos, em desenvolvimento, nesse momento, estudos de viabilidade, tá certo? Falando um pouquinho aqui do portfólio da Vale, aí saindo agora um pouco do Espírito Santo e abrindo mais para o Brasil, né? Hoje a Vale produziu, né, 315 milhões de toneladas de minério, com teor de 62,5%. E mais ou menos é esse o patamar que vai ficar esse ano. O desafio hoje, até 26, é implantar diversos projetos, 3 em especial vão aumentar em 50 milhões de toneladas. Eu falo um pouco mais à frente desses 3. Esses 3 projetos vão dar 50 milhões, mas naturalmente a gente tem perdas de produção relacionadas a licenças e exaustão das minas. Então,
ou em 26 a gente vai estar entre 340 e 360 milhões de toneladas, com a previsão de chegar até 2030 acima de 360 milhões de toneladas. E um ponto importante, não é só aumento de produção, é aumento de produção com qualidade. Nós estaremos buscando produzir um minério que vai chegar a um teor de 64% aproximadamente de teor de ferro. Isso é importante até para a questão da descarbonização. Os 3 projetos que eu falei aqui, que estão acontecendo nesse momento, eles vão ficar prontos até 2026. Um é Vargem Grande. Hoje a gente produz minério em Vargem Grande basicamente a metade da produção. A gente vai terminar os ajustes na planta, com uma série de projetos dentro desse programa, que vai aumentar em 15 milhões de toneladas, a finalização final desse ano. Temos o projeto Capanema, muito relacionado a essa planta de Capanema. No passado ela produziu, e aí por questões de tecnologia, aí que a gente falou um pouco de tecnologia e inovação, a gente conseguiu adaptar, gerar uma nova tecnologia e produzir a seco mais 15 milhões de toneladas, que também em 25 vão estar disponíveis no mercado. Fruto muito do ponto que fizeram aqui de inovação, essa inovação é essa que permite aqui a gente voltar a produzir em Capanema. E o S11D, que é uma planta em Carajás, é um programa que demandou, ficou pronto, uma planta de 90 milhões de toneladas, ficou pronto em 2016, já teve um aumento de mais 10% em 2021, e agora até 2026 nós vamos incrementar em mais 20 milhões de toneladas de minério. E isso tudo precisa de fornecedores, parceiros, inteligência, e isso que a gente espera aqui de vocês. Falando um pouco aqui dos 24 a 26, né, falou de Serra Sul, Capanema, Vargem Grande. Falamos aqui dos briquetes, aqui das 2 plantas no Espírito Santo, compactos, tanto em Vargem Grande quanto em Carajás, no S11D, e o N3, que é um novo pit de mina para Carajás. Isso é o que está acontecendo nesse momento e vai até 26. Mas e ali na frente, o que nós temos? Nós temos o Serra Leste, que como Carajás é Serra Norte, só para explicar, S11D é Serra Sul, Serra Leste é o bloco mais à direita ali, mais a leste, por isso que a gente divide. Então temos a expansão desse projeto, temos novas plantas de briquetes, como a gente falou, tem o S11C, S é de Serra Sul, 11 é a perfuração e a gente começou no D. Então tem o bloco D, o bloco C, o bloco B e o bloco A. A gente vai estar indo para frente, em 2027 para frente, migrando para o bloco C, aumentando ainda mais a produção. Os mega hubs, que também falamos um pouco aqui na apresentação, o N1, N2, também pit de mina, e para cobre e metais básicos, a gente tem a expansão do Hub Sul. Só uma ordem de grandeza, né, sempre atrelando aos investimentos, a Vale está investindo em torno de 6 a 6,5 bilhões de dólares por ano, isso é importante. Uma parte substancial disso, em torno de 4 bilhões de dólares, está relacionado ao minério de ferro, à logística e ao entorno desses projetos. E em torno de 3 bilhões ali, 2,5 a 3 bilhões, é para metais básicos, ou metais de transição energética. Falando só aqui para terminar, no Espírito Santo, pessoal, o que a gente tem até 2030? 12 bilhões de reais em investimentos. É importante caracterizar, são investimentos, a maior parte desses são investimentos correntes, e aí para caracterizar, investimentos correntes são aqueles que não aumentam a produção, mas são aqueles investimentos que são necessários para manter a produção. Fazendo uma analogia, é como quem tem carro, que tem que ir lá trocar as peças, trocar pneu, trocar o óleo. Então, todos esses investimentos, quando a gente olha aqui para o Espírito Santo até 2030, a gente está falando em 10 bi. Troca de equipamentos, correias transportadoras, manutenção das nossas usinas. Então, uma oportunidade muito grande disso. 1 bilhão é capital, é aumento de produção, e 1 bilhão de PID. Basicamente é isso. Uma última mensagem, pessoal. Para a gente realizar todos esses investimentos, necessariamente passa por fazer inovação, parte de saúde e segurança. Não existe aumento e nem retorno se a gente não tem saúde e segurança. Isso é fundamental. Todo mundo aqui que já trabalha na Vale ou que deseja trabalhar com a Vale, é fundamental esse cuidado e atenção com parte de saúde e segurança. E por último, as portas estão sempre abertas para todos os setores. Eu vou falar para a minha categoria de obras e montagens. Todo ano eu recebo mais de 100 fornecedores novos e a maior parte deles se tornam fornecedores efetivos da Vale. E a gente vê, eu posso dizer que eles hoje são parte integrante. A gente não conseguiria fazer novos investimentos sem contar com novas parcerias. E aí para os capixabas a gente espera que vocês não fiquem só apenas aqui, mas nos ajudem nos diversos projetos que a gente tem e vai ter no Brasil. É isso, pessoal.
Eric, muito obrigado. 1 bi de investimento em aumento de produção, né? De capacidade. Então, em breve deve anunciar, né? Porque se você tem que até 2030, então tem um tempo de construção, um tempo de planejamento, né, Durval? Temos. Atualmente, né, dentro desse CAPEX, que a gente chama, né, de capital, são os projetos de CAPEX, tem a própria finalização da Briquete 2, tem a planta de silicato, que está sendo construída atualmente, e alguns outros investimentos ali, as plantas móveis de briquete também. Então temos boas notícias. Legal. E bom desse vídeo que você mostrou é que a gente falava, já vou perguntar para você do briquete, mas assim, não é um projeto que vai ficar aqui no Espírito Santo, é um projeto que vai para o mundo. Então é importante, já que a gente ganhou o Brasil, né, a nossa indústria de base, por que não ganhar o mundo também? Então é bom estar atento ao que vai acontecer. Agora eu quero chamar aqui Jacomim para falar sobre Suzano. 15 minutos, Jacomim. 15 minutos para capixaba é difícil tem que se segurar, né? Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho aí do que é o novo momento da Suzano. Obrigado aí ao Durval e ao Falcão pelo convite. Acho que a gente vai dividir um pouco do que a gente viveu ao longo desse longo período de desenvolvimento da economia capixaba. Eu vou tentar passar aqui um pouquinho da história e como que a gente está trabalhando na Suzano olhando o futuro. A gente só faz dinheiro se os acionistas estiverem satisfeitos. Não existe economia de mercado se a gente não satisfazer o acionista. Na Suzano, a gente estabeleceu que a gente vai trabalhar sempre em 3 grandes valores. Não interessa atender o acionista se a gente não atender a sociedade. Então nós vamos buscar o nosso negócio principal, que é floresta plantada. A gente não é uma empresa de celulose, a gente é uma empresa de árvore. O nosso negócio é a árvore. Eu brinco que a gente brinca com um ser vivo. E ele tem reações como o ser humano. Um dia de chuva é bom, um dia de seca é ruim. A gente tem que saber lidar com isso. Mas o nosso objetivo é buscar uma eficiência na celulose, porque ela é a base do nosso negócio, ela é a sustentação do nosso negócio. Mas isso tem que ser feito abrindo para novos mercados, porque se a gente ficar só na celulose, uma hora isso deixa de existir. É por isso que a gente está investindo em biotecnologia, é por isso que a gente está investindo em biorefinaria. Não sei se vocês viram, a turma da Olimpíada da Dinamarca está usando uma roupa Suzano. É uma roupa produzida com fibra de celulose, numa fábrica que a gente tem na Finlândia, de uma parceria com a Spinova. O uniforme deles é base fibra de celulose. É um processo incipiente, mas é assim que a gente pretende transformar o mundo. Mas para fazer isso a gente tem que trazer rentabilidade e crescimento, porque é com dinheiro que a gente gera novos negócios, mas sem gerar renda na sociedade, sem reduzir o impacto ambiental e sem mudar o modelo sustentável de vida, a gente não vai conseguir seguir. Tudo que a gente fala em CAPEX na Suzano está sempre baseado nessas 3 premissas. Vocês vão ver que a gente mudou até o modelo de aprovação de definição de projetos na Suzano. A gente tem uma história de crescimento muito robusta. A Suzano é a composição de um conjunto de empresas. Ela vem da Suzano, criada pelo seu Max Pfeffer lá atrás. Vem da Aracruz, criada pelo Laurentiis aqui. Vem da VCP, criada pela família Hermílio de Moraes em São Paulo. As experiências, a evolução dessas instituições tornaram a nova Suzano, que foi criada em 2019, quando a antiga Suzano adquire a Fibria. Se a gente olha o histórico de desenvolvimento no negócio de celulose ao longo dos anos 2000, em 2002 a gente partiu aqui a Fábrica C, aqui em Aracruz, e a gente partiu com uma mudança na relação com os nossos fornecedores. Tivemos Jacareí, tivemos Veracel, a Cenibra se expandiu, CMPC em Santa Fé fez projeto, nós fizemos Três Lagoas. Lá em 2017, ainda a antiga Fibria fez Três Lagoas
2. E aí a gente tomou a decisão de fazer o Projeto Cerrado. E o Projeto Cerrado, ele traz uma experiência bastante interessante, porque como o Márcio disse, a gente foi fugindo da costa. A terra vai ficando cara, a madeira vai ficando cada mais difícil de ser implementada, você vai para o interior do país, aumenta o custo logístico e tem que buscar uma solução para isso. E nós vamos fazer o Projeto Cerrado, que é numa cidade chamada Ribas do Rio Pardo, que quando o projeto começou tinha 20 mil habitantes e a população local era de 10 mil pessoas. Nós, ao terminar o projeto, passamos pelo site com 47 mil CPFs diferentes. Imagine a preocupação e o grau de transformação que a gente tem que ter quando implementa um projeto desse. E a gente só consegue fazer isso com a ajuda dos nossos parceiros, com os nossos fornecedores. Eu queria mostrar um pouquinho o vídeo, você consegue dar um clique para mim? É uma realização de um projeto gigantesco, o maior projeto na história centenária da Suzano. Um grupo de pessoas que acreditam em projetos que transformam não só a empresa, como o país e a todos que estavam ali em volta participando disso. Essa anuidade a gente tomou a decisão de fazê-la em 2020. Contratou em 2021 e partimos agora no dia 21 de julho desse ano. Ela já é uma unidade de operação, deve produzir algo em torno de 2,5 milhões de toneladas ano, com investimento em torno de 22 bilhões de reais sendo feitos nesse período. Para a gente na Suzano, o investimento é o que sustenta o desenvolvimento futuro da companhia. Mas nós não conseguimos hoje tomar só a decisão de investimento baseado no aspecto financeiro. E a gente teve uma discussão muito grande durante pelo menos um ano para deixar de sair de empresas de celulose, siderurgia, mineração, acabam sendo empresas de engenheiro que são extremamente econômicos. A gente vai lá fazer a conta matemática e achar o resultado financeiro. Não deu retorno, não quero fazer. Como é que você põe um aspecto de ESG num negócio desse? Como é que você consegue mudar a cabeça de um grupo de engenheiros para tomar a decisão levando em consideração fatores que não são só retorno financeiro do projeto? A gente começou brincando em projetos pequenos e a gente desenvolveu uma metodologia que hoje, para a tomada de decisão de investimento na Suzano, 25% da análise é baseado em aspectos de ESG. Ou seja, estou com um projeto novo para apresentar. Eu, que sou defensor desse projeto, tenho que fazer uma análise econômica financeira, que tem um peso só de 75% na tomada de decisão, e tem uma análise social, ambiental, de governança, que tem um peso de 25% na decisão, com a metodologia definida, aprovada por uma instituição externa para ter certeza que a gente está estabelecendo bem os valores. E é em base disso aqui que a gente submete ao Conselho de Administração os nossos projetos de investimento. É um processo, eu digo, que a gente está no processo de aprendizado, mas virou uma ferramenta extremamente importante para a tomada de decisão. Eu falo isso por quê? Porque eu sou filho da terra. Eu sou aracruzense e eu sou da década de 63. Então eu vi Aracruz ser criada. Eu vi a minha cidade ser transformada, como eu vi Itapebi, como eu vi Eunápolis, como eu vi Ribas, como eu vi Três Lagoas. Todas essas transformações
foram feitas, mas muito mais no sentimento do que na análise da tomada de decisão. A gente tentou trazer para cá valores que façam com que a gente tome essa decisão. E aí, como é que a gente trabalha isso? Eu tenho que olhar o meu investimento e ver se ele está de acordo com as políticas financeiras e de sustentabilidade da companhia. Se na análise de tomada de decisão eu não estiver trazendo geração de riqueza, desenvolvimento de trabalho, fortalecimento de fornecedores, isso é penalizado em 25% da análise da tomada de decisão. Está aumentando a geração de carbono em vez de reduzir carbono. Está consumindo mais água em vez de reduzir o consumo de água. Tudo isso acaba penalizando a tomada de decisão. Passou, tem retorno financeiro, aí eu tenho que ver se ele atende a minha cadeia de decisão, que são os 4 elos que estão lá em cima. Eu quero crescer, então tenho uma vantagem competitiva para isso. Eu quero ser arrojado e quero trabalhar em novos negócios, então eu tenho uma oportunidade. Quero manter a minha relevância na celulose e quero continuar reduzindo o custo. O nosso negócio de celulose só virou viável no Brasil pela disciplina na excelência operacional. A gente não pode perder essa diretriz do dia a dia. E é baseado nisso que a gente toma qualquer decisão de investimento hoje na Suzano. Não atendeu essas características, devolve o dinheiro para o acionista, paga dividendo, vai fazer recompra de ação, vai fazer redução de dívida líquida, não vai investir em capital. Então, é interessante que tem projetos que eu que fui de fábrica, a gente leva como se fosse muito bom, aí chega lá na hora que você faz a análise, ele cai lá embaixo na árvore de decisão e ele não é feito naquele momento. Então é assim que a gente está tomando decisão hoje na Suzano. E esses foram os projetos que a gente aprovou no ano de 24. Nós temos uma metodologia de trabalho que a gente avalia todos os projetos mais ou menos entre julho e outubro para participar do projeto de aprovação de investimento do próximo ano. Esses projetos já estão em implementação. A gente está construindo uma fábrica tixo aqui em Aracruz, está refazendo uma nova caldeira de recuperação, mexemos no forno de cal, estamos substituindo o tanque de licor, mais ou menos 1,6 bi de investimentos de grande porte este ano, sendo 2 deles aqui na unidade de Aracruz, e um relativamente grande também na unidade de Limeira, que é a implantação de uma nova planta de fluff. Mas o nosso modelo de decisão é assim, quando a gente tomou decisão sobre esses projetos, nós estávamos pensando em 183 outros projetos. Então, tinha 183 estudos em andamento, que iam ser submetidos à avaliação da diretoria da companhia, antes de ir para o conselho, tentando verificar qual é o passo futuro da companhia. Eu tentei mudar um pouco o modelo do bate-papo do Val, para trazer uma ferramenta que é diferente na tomada de decisão e que ela tem que ser usada por todo mundo, inclusive vocês fornecedores. Porque não dá, como foi dito aqui, para não falar em segurança, não dá para falar em controle ambiental, não dá para tomar decisões de investimento sem pensar como é que a gente vai manter os nossos filhos vivos ou os nossos netos vivos mais na frente. A nossa decisão tem que ser baseada em como é que a gente preserva esse planeta, e a gente está tentando fazer isso de maneira engenheirada na tomada de decisão. Essa era a ideia. Obrigado. Agora foi. Tá pegando esse microfone aqui, hein? Querem te derrubar. Estão querendo. Jacomim, muito obrigado. E eu acho que você colocou um ponto aí que já passar para o Leal, que é fundamental, que é o ISD, ESG, né? Porque não é só uma decisão da Suzano, que lindo, essa coisa toda. A Suzano também está de olho no que os fornecedores, porque ela é obrigada, né? É uma empresa de capital aberto, ela está olhando para o que os fornecedores estão
estão fazendo, sob pena de não poder contratar aquele fornecedor. Literalmente é isso. Quando eu recebo uma proposta de um fornecedor, um projeto de investimento, ele tem um conjunto de respostas e requisitos que ele tem que preencher. Esses requisitos vão ser avaliados naqueles 25%. Se ele não estiver atingindo o objetivo e tiver uma proposta de um concorrente melhor do que a dele, o concorrente vai ser selecionado mesmo que o custo seja maior. Porque o retorno é melhor com aquela condição. Olha o impacto disso, e isso não é só Suzano, isso é Samarco, isso é Arcelor, isso é Vale, e isso é Petrobras e por aí vai. Então é um alerta que o Jacomim coloca aqui, muito bem colocado, de um impacto enorme aí para a nossa indústria de base. Jacomim, muito obrigado. E agora o Leal já está com o microfone aqui na mão. Leal, deixa eu ver se é você mesmo. Ah, é você mesmo. Então, José Leal, por favor, Zé Leal Neto, por favor, apresentação aqui sobre o futuro, né? O que está pensando a ArcelorMittal? Obrigado, Ábido. Boa tarde a todos. Queria expressar aqui minha satisfação em estar nesse Mac Show. Agradecer e parabenizar aí Durval e Falcão pela organização. Cumprimentar meus colegas aqui de painel. Bom, eu vou iniciar falando um pouco da companhia. E na sequência a gente vai falar aí dos nossos desafios e investimentos. Como é que tá aqui? Vai lá. Vou voltar aqui, né? Obrigado. Vamos lá, pessoal. Iniciar falando que a ArcelorMittal está presente em mais de 60 países. Nós temos clientes em mais de 155 países. Aqui tem um gráfico que mostra a distribuição das nossas participações. 38% nas Américas, 47% na Europa e aproximadamente 15% entre África e Ásia. Mas aqui a gente já tem um primeiro desafio, né? Embora seja a menor participação, é onde o grupo mais cresce hoje, junto do Brasil, é na África e na Ásia. Tá? Hoje nós temos mais de 150 mil empregados, nós somos uma empresa que investe muito em pesquisa e desenvolvimento, temos 12 centros de pesquisa, um deles aqui em Tubarão, que a gente tem muito orgulho de sediar, 1.500 pesquisadores no grupo, e na América Latina nós somos líderes na produção de aço. Aqui no Brasil a gente tem dois segmentos, o segmento de planos e o segmento de longos. Nós vamos falar hoje do segmento de planos, do qual eu faço parte, tá? E no Brasil a gente tem aproximadamente 18 mil colaboradores, uma capacidade total de 15,5 milhões de toneladas de aço por ano e também produzimos minério de ferro da ordem de 7 milhões por ano. Aqui um overview do que a gente tem de plantas aqui no Brasil. Nós temos também uma unidade na Venezuela. Vou começar falando da própria ArcelorMittal Tubarão, da qual eu faço parte, né? A gente tem aproximadamente 5.800 pessoas, a planta fica localizada na Serra, temos uma capacidade total de produção de 7 milhões e meio de toneladas por ano. A sequência da produção que a gente faz aqui em Tubarão, ela segue lá em Vega do Sul, é a nossa unidade de Santa Catarina, tá? Que nós temos 640 funcionários. Acabamos de inaugurar uma ampliação do Cold Mill Complex, uma planta muito importante, da ordem de investimento de 400 milhões de dólares. Aproximadamente 2 meses a gente fez a partida dessa unidade, a gente produz lá 1,5 milhão de toneladas. Um outro destaque aí, aproximadamente 1 ano, nós completamos a aquisição da ArcelorMittal Pecém. Fica localizada no Ceará, é uma planta que tem um alto forno, com 3 milhões de capacidade de toneladas por ano de placas, tá? Basicamente esse material é exportado e nós temos lá 2.600 funcionários. As demais plantas que estão aí na figura são plantas que a gente tem uma participação importante, ou que nós somos os donos, né, por completo. Então nós temos Contagem, que faz materiais acabados a partir do material produzido em Vega e em Tubarão. A Perfilor, que faz material para a construção civil. Gonvarre, nós temos 3 unidades, né? Em São Paulo, em Hortolândia, em Araucária, no Paraná, em Glorinha, no Rio Grande do Sul. Fazem material para a indústria automobilística, basicamente.
e a Tupper, que faz para construção naval, indústria de petróleo e gás, que fica em Santa Catarina. Bom, o aço está presente em nossas vidas de diversas maneiras, né? Na mobilidade, na indústria de alimentos, no transporte, na geração de energia, na segurança, né? Então ela traz aí o conforto, traz qualidade de vida para todos nós. E a gente produz aqui, como eu falei, no Brasil, aços planos longos, que estão aí nos eletrodomésticos, nós atuamos em mineração, geração de energia, em biorredutor, né, que é o carvão baseado vegetal, né? E temos aí uma ampla rede de distribuição, serviços que atende o mercado doméstico internacional. Aqui são para reforçar também a maleabilidade e a capacidade de reciclar do aço, né? Então, o aço é completamente reciclável, isso tem tudo a ver com a redução da pegada de carbono também. Bom, esse aqui é um gráfico para compartilhar com vocês a importância da nossa empresa no desenvolvimento do nosso estado e do nosso país. Eu vou começar falando de um tema que é muito caro a todos nós, que é o consumo de água, né? Desde a fundação da empresa, a filosofia foi consumir o mínimo do meio ambiente e ser autossuficiente. Então, a gente já partiu as unidades com alto nível de recirculação de água. Basicamente, a gente recircula 97% da água doce que a gente consome, ou seja, a gente consome muito pouco do rio. E também a gente tem uma alta taxa de utilização de água do mar. Aproximadamente 95% do que a gente consome para troca de calor vem da água do mar. E isso, ao longo das nossas ampliações, isso foi não só se perpetuando, como a gente também foi evoluindo nesse setor. Recentemente, a gente partiu uma planta de dessalinização. Essa planta vem a trazer uma segurança hídrica para o nosso estado, né, para a nossa região e para a nossa também unidade Fabril. Ela é a maior planta de dessalinização do Brasil, a primeira do grupo. Ela consegue produzir 500 metros cúbicos por hora de água para uso industrial. Recentemente também assinamos uma PMI, né, um procedimento de manifestação de interesse para fazer reuso de água de efluente, uma água de esgoto que a gente vai tratar e usar nas nossas unidades. O colega do BNDES falou de coprodutos, né, da siderurgia, então a gente fica satisfeito aqui de compartilhar que praticamente todo coproduto a gente faz uma destinação. Hoje aqui no estado, boa parte das rodovias no interior é feita a partir de coprodutos doados ou vendidos pela ArcelorMittal. Então a gente tem aí mais de 4.000 estradas pavimentadas, 68 municípios atendidos e mais de 5 milhões de toneladas de coprodutos doados. Vamos falar agora um pouco de investimentos ambientais, né? Nos últimos 4, 5 anos a gente investiu no TCA, que é o nosso programa Evoluir, né, no termo de compromisso ambiental, 1,9 bilhão de reais. Boa parte desses investimentos com parceiros locais. Hoje a gente pode dizer que do que a gente contrata aqui em Tubarão, 80% vem de parcerias daqui, parcerias capixabas, e isso é muito importante para a gente. A gente valoriza demais esse processo, a gente quer estar com os fornecedores, a gente reafirma que não faz nada sozinho, né? A construção é do coletivo, então a gente precisa não só desenvolver, estimular, mas também aprender com os parceiros, estar sempre trocando e aprendendo. Hoje nós temos aí 5.800 empregados na unidade aqui de Tubarão, mais 5.000 terceiros. Vamos falar agora de investimentos, né, que é o tema aí do painel. Alguns números importantes, algumas conclusões importantes, o que a gente tem em andamento. Nesse ano passado, a gente teve aproximadamente 1,9 bilhão em CAPEX aplicados aqui, mais ou menos 1.900 pessoas trabalhando em projetos de diversas empresas, com forte participação de empresas capixabas. Nós temos aí alguns exemplos aqui que eu queria compartilhar. Um deles aqui é essa torre de apagamento da HRCP, que é a Coqueria Heat Recovery. Ela foi completamente nova, né? É uma ampliação que foi feita, foi entregue no início desse ano. Uma estação de recebedora 4, que é um sistema elétrico, né, que vai possibilitar a nossa expansão, inclusive para o forno panela, que a gente vai fazer em breve, para equipamentos ambientais. É uma nova conexão com a Excelsior, ampliando nossa capacidade de potência, de interligação e de segurança elétrica do site. A substituição dos chillers da coqueria,
reforma de caldeira do CDQ, essas duas aqui também com parceiras locais, melhorias do despairamento aí da casa de corrida do Alto Forno, uma reforma do gasômetro. Esse gasômetro está na empresa desde a sua fundação, então a gente fez uma troca importante aí da selagem, trabalho no costado, pintura geral. E a gente tem aí uma série de projetos em andamento, projetos importantes. Essa dessulfuração de COG é um projeto aí da ordem de 100 milhões de dólares, é um projeto que vai partir no primeiro trimestre do ano que vem, um forno panela, que vem a trazer uma qualidade para o nosso aço e um desengargalar também da produção da cearia, né, ampliando aí nossa capacidade de fazer produtos diferenciados ali. A renovação das pontes da cearia também, essas pontes estão desde o início da operação, então elas têm 40 anos. A gente está trazendo novas pontes, vamos fazer uma transposição de pontes de grande porte. Despoeiramento do topo da cearia também é um projeto ambiental, um projeto relevante que está em curso. Despoeiramento das máquinas desenfornadoras da coqueria, esse aí a gente praticamente já está concluindo. E o novo sistema de despoeiramento secundário da Sinter, que a gente pretende concluir em setembro desse ano. Agora vamos falar aí de ambiente e desafios, né? Queria começar esse slide falando da parte de baixo, que é o Responsible Steel. Nós somos certificados pelo Responsible Steel e essa certificação ela é muito interessante porque ela considera 12 aspectos, né? 12 perspectivas. Entre elas, como a gente está inserido na comunidade, direito às pessoas, direito ao trabalho, ruído, ESG, o quanto que a gente impacta no consumo de energia e água do entorno, como que a gente, enfim, segue uma série de normas que trazem no seu fundamento o equilíbrio com o meio ambiente. E nós somos pioneiros em ser o primeiro das Américas com essa certificação, que demonstra que ao longo da história a gente sempre buscou estar na vanguarda aí da sustentabilidade. Quando a gente fala aí então de descarbonização, que também foi muito citado aqui pelos vários colegas do painel, essa aqui é uma equação muito importante, interessante, que traz oportunidades e desafios para nós. Por quê? Não é uma equação direta de querer fazer, né? Ela passa por desafios tecnológicos, por desafios de governança, de políticas públicas, de ambiente, de mercado, de como financiar isso e até do quanto os clientes estão dispostos a, vamos dizer, pagar um prêmio por ter um produto também diferenciado. Então essa é uma rota que a gente certamente vai seguir, quer seguir. Eu colocaria aqui como um primeiro desafio algo que a gente tem aqui no estado, né? Nós temos uma condição muito especial de estar na costa, num local que tem petróleo, que tem gás, as nossas plantas têm capacidade de usar o gás natural, mas a gente até hoje não tem um sucesso em usar o gás natural pela incompatibilidade de valor e de preço. Ontem a gente viu com satisfação o vice-governador aqui nesse painel trazer o programa ES Mais Gás, mas ele mostrou aqui, né, o quanto que a gente já produziu de gás e houve uma queda por falta de competitividade do gás natural e da molécula. Para vocês terem uma ideia, nós pagamos hoje 3 a 4 vezes mais do que se paga na molécula nos Estados Unidos. Então a gente paga mais do que a Europa, paga mais do que a Ásia, paga mais do que os Estados Unidos. Então o gás natural, que é conhecido como um elemento de transição energética, vem a ser um desafio para a gente viabilizar, porque a gente quer usar o gás e precisa usar o gás para a gente fazer a transição aí dos nossos altos fornos, das nossas tecnologias, para chegar na redução direta, né? Então parte da rota ela está desenhada, está definida, mas a gente precisa evoluir em algumas políticas e na ambiência para gerar esse resultado. Outra oportunidade importante é confiabilidade da planta estabilidade, né? A partir do serviço que a gente tem com os nossos parceiros, a gente mantém a planta num nível de confiabilidade e estabilidade que traz eficiência e que traz bons resultados. Então a gente precisa dessas parcerias e para a gente fazer os projetos, né, a gente precisa também no CAPEX de parceiros para fazermos juntos as obras. Aí eu trago aqui oportunidade de grandes reformas que vêm pela frente, né?
Obviamente a gente quer ter campanhas longas nos altos fornos, mas em breve, em alguns anos à frente, nós vamos fazer aí reformas de alto forno 1, reformas de alto forno 3, reformas das caldeiras da coqueria Heat Recovery, regeneradores de alto fornos e de máquinas de pátio, tanto de carvão quanto de minério. Então aí obviamente a gente quer estender campanhas, mas é chegado o momento também que teremos que fazer isso. Um fator que eu queria aqui assim, colocar como chave, né, para a gente ter esses projetos bem-sucedidos aqui, o colega da Suzano falou, o dono quer o retorno, né? Então a gente tem que fazer as entregas no prazo e no custo que foi combinado. Então a gente ter produtividade da mão de obra, capacitação da mão de obra, empresas parceiras que consigam mobilizar as pessoas para a gente entregar aquilo que a gente combinou, isso é absolutamente fundamental e hoje um dos maiores desafios que a gente encontra. A gente reconhece os esforços do Espírito Santo em Ação, da Secretaria de Educação para gerar oportunidades de capacitação, mas a gente também reconhece que a gente precisa trilhar um caminho aí de ter uma mão de obra cada vez mais capaz, cada vez mais produtiva para a gente chegar no resultado. Segurança, está aqui também, a gente não pode abrir mão de segurança, é o nosso valor principal, né? É uma cultura que a gente precisa criar e juntos, né, em coletivo aqui nas empresas parceiras, que a gente consiga ter isso cada dia melhor, tá? E aí eu deixo aí meu agradecimento a todos, né, pelo convite. Queria deixar compartilhar com vocês essas informações e finalizar que é muito importante que toda a sociedade, os stakeholders, reconheçam o valor que é gerado pela indústria. Nós geramos 13% do PIB, a indústria capixaba gera praticamente 38% do PIB, então esse é um valor muito importante para o nosso estado e que a gente consegue gerar valor, né, gerar qualidade de vida, e é muito importante para nós estar aqui nesse momento na Mac Show, conversando sobre o futuro, conversando sobre desafios e conversando sobre nossas empresas. Obrigado. Léo, muito obrigado. E chamar a atenção para o que você falou da mão de obra, né? Todo mundo está com o problema da mão de obra, né? Qualificação da mão de obra, qualidade da mão de obra, um desafio qualificar a mão de obra. E chamar a atenção para o projeto de reuso da água, né? O reuso é antigo, mas agora a empresa que ganhou vai colocar água, que foi o subproduto, vamos chamar assim, do tratamento da água lá na porta da Arcelor, né? Perfeito. Um contrato pela Cesan. E aí eu chamo a atenção para a oportunidade. O CAPEX e depois a operação é um negócio bilionário, um negócio que não existia, né? O reuso até existia, mas essa forma não. Então são oportunidades que surgem. E outra coisa, o coproduto, né, que você chamou, sim. É usado nas estradas e agora também está sendo usado nos pátios de automóveis, né, importados, né? Perfeito. Tem pátio de automóveis importado, então o coproduto lá da Arcelor está sendo importante aí para fazer esses pátios, tem carro importado para todo lado. Léo, queria agradecer, muito obrigado, e chamar o Alisson para fazer nossa última apresentação aqui na mesa redonda. Alisson, é com você. Obrigado, Abdo. Boa tarde, pessoal. Queria agradecer a todos e a todas pela presença aqui. Agradecer mais uma vez o convite aí, Durval, Falcão, para participar da Mac Show, para bater esse papo aqui. E realmente é um evento muito diferenciado, é um evento muito destacado. Ontem o próprio governador do estado, assim como o vice-governador, ele trouxe números que foram repetidos hoje aí. É um evento que na edição passada trouxe 300 marcas para esse momento aqui e que cresce 10% de um ano para o outro. É realmente muito significativo, um crescimento de 10% do ano para o outro. É uma feira que é capaz de gerar um volume de negócio da ordem de 123 milhões em apenas 3 dias. É algo realmente que se destaca no estado do Espírito Santo e começa realmente a fazer parte de um dos pilares de desenvolvimento até do próprio país, essa feira. Queria dizer que eu me sinto muito honrado de poder representar a Samarco aqui, a todos os colegas que estão presentes aqui.
Os colegas eles vieram participar e prestigiar não só esse momento de painel, mas claramente eles vieram também em busca de negócio, em busca de oportunidades. Eu acho que ao longo da minha apresentação a gente vai mostrar o contexto de crescimento, o contexto que realmente a Samarco vem trabalhando. Então eu queria me apresentar, eu sou o Alisson Werneck, eu atuo na Samarco há 20 anos. Eu atualmente estou como o gerente geral da unidade de Ubu, onde as disciplinas de manutenção, produção e a operação do terminal portuário, elas estão sob responsabilidade desse grupo. E eu vou contar um pouco de história da Samarco, um pouco de passado, a situação atual que a empresa se encontra e os direcionadores e o futuro de onde nós esperamos chegar. A Samarco ela tem uma operação de mineração localizada no município de Mariana, em Minas Gerais, e nós temos uma operação de pelotização, assim como terminal portuário, localizada no município de Anchieta. E toda essa operação ela é conectada através de minerodutos. Então, para aqueles que ainda não tiveram oportunidade de ver uma operação desse tipo, é uma operação bastante interessante, onde a gente está conectado através de 400 quilômetros, em que nós conseguimos bombear uma polpa de minério de ferro em 70% de teor de sólidos e 30% de água ao longo desse mineroduto. E eu fiquei bastante impressionado com a apresentação do Márcio, fiquei até preocupado com a minha empregabilidade, porque um gestor de um banco conhecer tanto do nosso negócio como mineração é algo perigoso para a gente. Mas obrigado, Márcio. Então ele está dando a cola aqui, trabalhando na Vale. Então, a Samarco ela já nasce com alguns marcos que contribuem realmente nessa pegada de descarbonização. Então, essa logística de mineroduto, ela realmente é uma logística que nos diferencia. A forma de mineração, realmente, onde tem a jazida em Mariana, é uma forma que diferencia. Nós usamos predominantemente correias de desmonte de bancadas. E tem uma série de iniciativas que está muito bem descrito pela apresentação do Márcio ali, que a Samarco ela tem trabalhado principalmente na linha de biocombustíveis. E tem um aspecto bastante importante, que eu vou linkar lá no final da minha apresentação, que o Abdo brifou aqui sobre ESG, que é sobre o desenvolvimento social. Então nós temos uma cadeia próxima da Samarco, que é a cadeia do mármore e do granito, em que a utilização hoje de subprodutos dessa cadeia para a Samarco, ela realmente tem uma contribuição muito forte, muito presente nessa pegada de ESG. Então acho que das empresas que estão aqui participando do painel, acho que somos a caçula, Samarco com seus 46 anos de existência, a gente completa 47 esse mês de agosto ainda, e eu vou comentar um pouco de que forma que a gente está operando. Nós tivemos uma operação com uma capacidade de produção de pelotas de minério de ferro até 2015, com cerca de 30 milhões de toneladas, com a nossa capacidade. Nós tivemos a nossa operação interrompida naquele momento, pelo rompimento da barragem que nós tínhamos lá, a barragem do Fundão. E depois disso a Samarco ela toma algumas decisões no processo realmente de reconstrução, de retomada do processo produtivo dela, de que isso precisaria ser de uma forma gradual. E um dos propósitos de ser gradual é que ela precisava incorporar um pouco mais de tecnologia acerca dos rejeitos que eram gerados no processo produtivo. Então, a geração de dois tipos de rejeito no nosso processo de mineração. Um rejeito que é mais volumoso, que é o chamado rejeito arenoso, onde significa cerca de 80% de todo esse volume do rejeito da nossa mineração. E para isso a gente fez o desenvolvimento e a instalação de filtros, e esses filtros conseguem dispor esse tipo de rejeito agora de uma maneira seco, de uma maneira estável para a conformação desses rejeitos. Tem uma segunda parte que significa cerca de 20% desses rejeitos, os quais a Samarco está hoje dispondo dentro de uma estrutura chamada cava. É praticamente um ambiente onde já foi lavrado o minério e você consegue fazer a deposição dessa lama.
Essa lama ela tem um teor de ferro que é bastante interessante para as cadeias produtivas, e o que a Samarco hoje ela está estudando é uma forma de viabilizar a produção desse material através de escala, para que realmente consiga conectar esse rejeito como mais um produto integrado a um processo produtivo, processo esse no caso siderúrgico. Então, alguns pilares que tem nos norteado nesse processo de retomada, nesse processo de crescimento. O primeiro é que a gente precisaria realmente esse passo a passo, por aspectos inclusive de licenciamento dentro desse formato novo que a Samarco volta. Voltamos sem utilização de barragem, então num formato novo. Há um processo ainda em andamento que diz respeito à reparação dos impactos que foram gerados após o rompimento da barragem, e algumas estruturas ainda com necessidade de descaracterização, que faz parte hoje de todo um planejamento estratégico da organização. Isso tudo suportado, alicerçado por um processo de licenciamento ambiental. Então, de que forma que essa marca está escalonando esse processo produtivo? Nós retomamos nossa produção ao final de 2020, com uma usina de concentração na unidade de Mariana e uma usina de pelotização na unidade Ubu, a quarta usina de pelotização, sendo que nós temos 4 de fato aqui. Essa quarta usina de pelotização é a usina mais moderna que nós tínhamos, ela é uma usina que tinha sido comissionada e operada a partir de 2014. Então essa usina, ela vem em operação até a presente data, e nós iniciamos um processo que é o chamado processo de prontidão operacional, onde nós estamos fazendo a manutenção de uma maneira mais intensiva no ativo da usina 3, para que muito em breve a gente possa operá-la. Mas para que a gente possa operar de uma forma definitiva e de uma forma sustentável essa usina aqui, Ubu, eu preciso do meu combustível, que é realmente finalizar também o processo da prontidão, que é da concentração lá em Germano. Então, uma vez que a gente vence essas 2 etapas para os próximos meses, nós teríamos um processo integrado disponível para a retomada de operação. Então, sairíamos da atual 30% de capacidade produtiva na Samarco e atingiríamos 60% de capacidade. E aqui que eu queria fazer o comentário sobre a principal oportunidade que nós temos para o futuro. No momento em que a gente finaliza essa etapa 2, esse momento 2 da Samarco, a gente está iniciando uma etapa 3, e aí sim, dando uma lupa um pouco mais para o estado do Espírito Santo, nós teríamos mais 2 usinas para retomar a operação. E são usinas mais antigas, uma usina de 1977, uma usina de 97, e são usinas que vão precisar, além do processo de manutenção, que foram os processos que a gente submeteu, usina 3 e 4, mas vão precisar principalmente de modernização. E modernização especialmente em aspectos, inclusive, ambientais, para que se tenha mais controle e para que se tenha mais robustez dos resultados dessas usinas de pelotização. Então, nessa expectativa de antecipação, é que a gente tem trabalhado fortemente para vencer esses 60% e, finalmente, virar essa chave para dar acesso a esse terceiro momento, que é a construção desse momento 3, que é a retomada integral da empresa, o qual nós esperamos chegar até 2028, como estava apresentado no nosso gráfico. Aqui eu trago alguns números da empresa, eu trago de maneira geral aqui e vou dar um zoom para a parte do Espírito Santo. O que nós temos produzido desde a retomada de dezembro de 20 são 30 milhões de toneladas de pelota. Nós tivemos aqui uma grande quantidade de efetivo mobilizado, especialmente em Germano, na unidade Mariana. São 15 mil empregos que a gente tem hoje, seja eles próprios ou de terceiros. E a ordem de grandeza de investimento de 4,5 bilhões desde a retomada na empresa. Dando um zoom agora para o Espírito Santo, nós tivemos aí cerca de 3,88 bilhões de tributos gerados para toda a Samarco, dos quais 1,1 bilhão ele é só do estado do Espírito Santo. Então, ainda que ele não tenha os montantes com a mesma envergadura, por exemplo, como as iniciativas da Vale, que tem uma dimensão muito maior que a Samarco,
são valores que realmente são bastante representativos dentro do Estado do Espírito Santo. Nós temos 4.000 empregos aqui, também próprios e terceiros e parceiros que fazem parte também dessa jornada, dessa empreitada. E em termos de investimento, para esse momento 2, foram investidos 1,6 bilhão, dos quais 200 milhões foi na unidade do Espírito Santo. É um volume menor, é um volume do total, uma vez que em Minas Gerais precisou se construir uma nova unidade de filtragem, então os ativos lá precisaram ser expandidos. Mas aqui talvez tenha a grande oportunidade ao Estado, e eu acho que fica a mensagem, o recado para quem está participando da feira, para quem está aqui na apresentação, que uma vez que nós investimos 200 milhões para uma manutenção normal de uma usina, as cifras que estão sendo estudadas, tanto para fazer a manutenção da usina 1 e 2, assim como a modernização daquelas plantas industriais, elas seguramente serão melhores e maiores do que esses valores aí. E esse é um valor que ele vai ser desembolsado ao longo dos próximos anos, na medida de que os projetos eles vão evoluindo. Por fim, só conectando aquilo que o Abdo comentou, eu não vou dar muito spoiler sobre força local, tem uma colega nossa que vai falar amanhã sobre isso, mas realmente a nossa capacidade de fomentar o desenvolvimento local, a gente está falando que só de fornecedores locais nós adquirimos cerca de 650 milhões de reais, em cerca de 900 parceiros e 900 empresas, e o que a gente está edificando, o que a gente está construindo nesse momento, realmente são políticas, são critérios, são mecanismos que nos conduzem até 2030 para que efetivamente tenhamos contratações alinhadas a esses critérios ESG. Eu acho que a gente já evoluiu bastante sobre aspectos de matérias-primas, como os insumos que eu havia comentado, e tem uma grande avenida ainda pela frente sobre os aspectos sociais. E para isso a gente ainda não sabe de uma forma objetiva como fazer, e a gente vai precisar contar muito com a contribuição dos parceiros que estarão conosco ao longo dos próximos anos. Acho que era essa a mensagem que a gente queria deixar da Samarco. Meu muito obrigado. Aí está um link de mais informações, se vocês quiserem, nesse QR Code sobre o Força Local, sobre contatos da empresa. E aí eu queria deixar à disposição para quem tiver interesse. Muito obrigado. Abdo. Alisson, muito obrigado. Eu acho que você foi econômico nas palavras, porque pelo que eu estou entendendo aí, vocês vão refazer as unidades 1 e 2, né? Que aí é uma grandíssima oportunidade para o pessoal daqui dos fornecedores locais, né? Muito embora eles estejam atuando no Brasil todo, né? Eles estejam atuando no Brasil todo. Mas é mais ou menos por aí, né? Que vai acontecer daqui para frente, né? Bastante trabalho, viu, Abdo? Lá são usinas que realmente merecem um nível de atenção e realmente vão passar por um processo de modernização bastante intenso, até para melhorar a eficiência que essa usina tem. Quando é que a gente vai ter novidades sobre isso? Essa aí é a pergunta do milhão. Estou olhando ali para quem está nos ajudando nos estudos de engenharia aí, mas pode ter certeza que a nossa intenção é de que o mais breve possível, vencendo essa próxima etapa do momento 2, a gente já comece as conversas sobre esse momento 3 aí. Mas passa para mim primeiro na coluna, o pessoal lê lá na Gazeta. Gente, olha, muito obrigado. A gente tem aqui 20 minutos para uma troca de ideia. Então a gente vai ter que ser assertivo. Eu abro também, se o pessoal quiser fazer pergunta, eu acho que a gente teve um momento muito rico aqui. E se quem quiser fazer pergunta, eu levo o microfone para que vocês façam a pergunta aqui para o pessoal que está na mesa. Eu vou direcionar a minha primeira pergunta para o Márcio. E assim, eu queria que, se alguém tivesse algo a contribuir, por favor, contribua, porque eu acho que enriquece o debate. Mas a gente tá... Acho que esse microfone tá ruim, hein? Vamos ver se melhora aqui. Márcio, a gente tem uma política industrial recém-saída do forno. Só que se você conversa com o empresariado aqui, com os executivos, a gente tem um problema grave de mão de obra. Então, assim, como que a gente vai fazer a política industrial se a gente não tem
matéria-prima, não vou dizer que acho que não tem uma fala muito pesada, mas nós temos problema com a matéria-prima, com o nosso insumo mais importante, mais básico, que é a mão de obra. Como é que a gente resolve esse problema, que não é um problema novo no Brasil, né? É um problema antigo? Como é que a política industrial que o governo está tirando do papel, já tirou do papel, está olhando para essa situação? Obrigado, Abdo. Esse é um problema antigo do Brasil, né? Tanto em termos de formação quanto em termos de produtividade da mão de obra formada. É algo, enfim, a gente entende que é um problema nível país, né? O país tem que olhar com mais cuidado para essa questão de formação de mão de obra. E o que eu posso dizer, o depoimento que eu posso dar é sob o ponto de vista do BNDES, né, como Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, né, então a gente tem lá o social, que é exatamente onde onde a questão da educação entra. O que a gente busca fazer, né? Todos os projetos que o BNDES financia, a gente busca criar também, a gente estimula que as empresas separem um pouquinho do recurso que ela está tomando emprestado para fazer ações de formação, de capacitação de pessoal, porque normalmente do entorno, né? Porque quando a gente fala de indústria de base, a gente está falando normalmente de regiões mais afastadas, ou enfim, ou de grandes complexos, e isso movimenta muita gente, traz muita gente para regiões, ou então faz com que muitas pessoas se desloquem para regiões afastadas. Então a gente sempre estimula que as empresas separem parte do recurso para fazer formação de mão de obra. Concomitantemente a isso, o BNDES tem um braço social, né, uma área, eu trabalho na área de desenvolvimento produtivo, na área de indústria. Existe uma área do BNDES hoje, que é chamada área social, onde ela tem uma unidade voltada para educação, então que é algo completamente novo e recente, né? O BNDES vai passar a atuar no financiamento, e aí não só financiamento com recursos reembolsáveis, mas também com recursos não reembolsáveis, quer dizer, com dinheiro a fundo perdido, para formação, para educação, e aí educação em todos os níveis, e obviamente que a educação em nível técnico e superior é uma preocupação prioritária, porque a gente, exatamente como o Abdo colocou, a gente tem uma política industrial que precisa ser executada, e você não executa ela se você não tiver a parte da capacitação profissional. Então eu diria que a gente tem essas duas linhas de ação, né? A gente tanto tenta fazer com que recursos sejam direcionados, né, oriundos do BNDES, sejam direcionados para a formação de mão de obra, quanto a gente também vai passar a atuar, independente dos projetos que a gente financia, a apoiar projetos de educação. Muito obrigado. Eu vou levar esse microfone aí, que ao que parece, ele funciona melhor desse lado aqui. Posso ajudar ou arrumar mais confusão no complemento? Sem dúvida. Eu acho que aqui tem duas responsabilidades. Na verdade são três, o Márcio falou uma que está relacionada com o governo, mas boa parte da responsabilidade é nossa, de grande empreendedor. Não dá mais para a gente imaginar que a gente vai ter mão de obra disponível e capacitada no país da maneira como a gente está hoje. Nós temos que investir junto com os nossos parceiros, nossos fornecedores, nesse trabalho. Então, é a função do CDMEC, da FINDES, dos órgãos que a gente tem no Estado, capacitar e desenvolver. A gente tem que formar um pool de empresas para fazer isso. Sistema S. Sistema S completo, a gente tem que trabalhar junto, porque, gente, hoje, a maior dificuldade na tomada de decisão de investimento é o prazo de execução, como o Léo falou. Você fecha um projeto sem a certeza da implementação por um problema grave de mão de obra, de capacitação, por um problema grave de produtividade. E não interessa dizer que a culpa é do fornecedor. A culpa é nossa e nós temos que trabalhar junto para achar uma solução conjunta. O fornecedor sozinho não vai conseguir, a Tequali não vai conseguir formar 200 soldadores especiais em um mês. Não tem jeito. A gente tem que trabalhar junto nisso. Ótima intervenção. Eu queria conectar essa fala do Giacomin e chamar o Eric para conversa, porque a Vale colocou o primeiro...
inaugurou a primeira usina de briquete, foi esse ano, né? Eu tive lá, inclusive, mas está passando tudo tão rápido. Foi no primeiro semestre desse ano. E a segunda usina, ela está em obra e previsão de inaugurar final desse ano. Ainda esse ano? Final desse ano, começo do primeiro trimestre do ano que vem. Aí eu queria justamente que você contasse pra gente os desafios que vocês estão enfrentando lá, porque eu conversei com o Rudiero, que é o chefe de Tubarão da pelotização e agora dos briquetes, e ele me disse justamente isso. Olha, eu tô com um desafio enorme ali, que é o seguinte, é um negócio novo, né? E eu tô com dificuldade de mão de obra e também, né, consequentemente com os fornecedores. Então acho que vale a pena contar dar esse depoimento, porque não falta coisa nova no mercado hoje em dia, né? Perfeito, Abel. A inovação, ela vem para nos auxiliar, né? Muito auxiliará na questão da mão de obra. E a qualificação, ela vai ser fundamental para ganho de produtividade. Muitos desafios que a gente tem hoje na Vale é melhorar os sistemas construtivos. Então, soluções de inovação que mexam com a construção permitirá a melhoria e principalmente a execução de projetos em prazos menores. Um exemplo que eu vou dar, talvez um pouco mais técnico, quando a gente construiu o S11D em 2016, a gente tinha um desafio, implementar um projeto que ele tinha tem, né, hoje 90 milhões de toneladas de capacidade de produção, então uma das maiores minas do mundo. E a gente precisava construir a planta num prazo muito pequeno. Como é que a gente fez isso? Modularizando a parte da planta industrial. Um pouco mais técnico, mas aí talvez vale até olhar no Google ali um pouco. Mas basicamente a gente pegou muito do que é feito a Petrobras em plataformas offshore e trouxemos para a terra. E a gente, a 46 quilômetros do local de implantação, a gente construiu os módulos, que é basicamente a planta industrial, e transportou esses módulos, depois de montados, numa estrada de 46 km de extensão, e colocou no site assim que a gente conseguiu finalizar a parte de terraplenagem. A gente conseguiu construir a planta basicamente em 3 anos e meio. Então, esse é o desafio que a gente tem. A gente precisa de engenharia, qualificação de mão de obra e, obviamente, a gente precisa de inovação. Quando a gente fala um pouco mais de mão de obra, por exemplo, a usina de Brucutu, aqui em Minas, é uma planta de 30 milhões de toneladas, ela opera com parte da frota, sendo parte da frota dos caminhões fora de estrada, sendo não tripuladas. Então, os operadores eles não ficam mais dentro do caminhão, eles ficam de maneira remota e operam ali à distância. Ou seja, não só o tipo de mão de obra, mas a qualificação dela vai nos permitir uma melhoria de produtividade, mas tem um desafio correto ali, enorme, de qualificação da mão de obra. Mas é isso, acho que o problema está posto e as empresas, junto com os parceiros, vão ter que ir buscando soluções. Interessante que você falou da mina de Brucutu, né? Porque é uma evolução do fornecedor, não sei se é o caso da mina, mas a VIX, que é uma fornecedora grande aqui do Grupo H Branca, né? Aqui do Espírito Santo, ela trabalha fortemente, né? No desenvolvimento de carros, tanto autônomos e também de carros, no seu caso, nesse caso específico, carro autônomo. Inclusive um deles está em operação, começou a operar em Portocel, não é isso, Jacomir? Portocel, né? Tem um em Portocel e tem um agora fechando um acordo com a Lumen, que é uma das empresas do Grupo H Branca, para fazer a operação da fábrica até o porto da Suzano. Mas você vê, é o fornecedor dando a solução para os gigantes. Eu queria encerrar aqui e uma pergunta para o Leal e para o Alisson. A mesma pergunta. Todos vocês falaram aqui de ESG, sustentabilidade, enfim. Como que o fornecedor local tem que incorporar... O fornecedor precisa incorporar isso. Que risco estará correndo o fornecedor que não incorporar esse tema, né? Arcelor, por exemplo, é uma empresa com ações, se não estou enganado, em Londres. Então segue as regras da Europa. Muito embora agora tenha saído, né, alguns anos tenha saído da União Europeia. Mas enfim, regras muito parecidas. Porque eu estou dizendo isso tudo porque a Arcelor tem que olhar o que o seu fornecedor está fazendo para prestar conta, né, lá naquele quadro gigantesco lá. Então, assim, eu queria que vocês dois falassem aqui para mim, da mesma forma que lá na Samarco, a BHP tem 50% da sociedade, e a Vale também é capital aberto, tem ações lá nos Estados Unidos. Qual é a dica? O que vocês têm a dizer
para os fornecedores sobre esse tema do ESG. Alisson, pode começar. Bem, a parte de ESG é muito ampla, né? E aí eu vou tentar focar um pouco mais sobre a parte ambiental, que é o E, do S e do G. Para os vários escopos que se tem, escopo 1, escopo 2 e escopo 3, a grande contribuição dos fornecedores aí é que realmente a percepção que a gente tem é que nossos clientes eles começam a evoluir para caminhos de nos cobrar essa conta. Então, provavelmente, num período curto, eles vão olhar para os produtos e esses produtos serão diferenciados, seja ele através de pagamento de prêmio, ou seja ele através de prioridade de compra, aqueles produtos que tiverem maior competitividade sob essa pegada de descarbonização. Então, é extremamente importante que os nossos parceiros, eles também tenham essa mesma pegada, que aí você somando esse decréscimo, né, de carbono, você obviamente passa a estar mais competitivo e eu acho que isso é saudável de uma maneira geral para o todo. Abdo, acho a pergunta muito pertinente e o que eu posso compartilhar, né? Nós somos uma empresa mundial e hoje o mundo é todo conectado. Então, o que acontece numa planta no Canadá, em Luxemburgo, na Índia ou aqui na Serra, isso repercute para o grupo de uma maneira global. Isso forçosamente eleva a barra, tá? Então, tudo que a gente faz ligado ao meio ambiente, à sociedade, à governança, hoje a gente tem vivido uma onda de controles muito mais intenso do que já viveu no passado. Isso requer de nós muito mais cuidados, controles. Eu queria traduzir na linha final novamente como capacitação. A gente tem que estar mais preparado, ser mais transparente. Hoje a linguagem nos projetos e no dia a dia da empresa é controle de risco, transparência, controle de risco, capacitação, cibersegurança. Ontem aqui na própria feira, né, a gente estava discutindo demandas hoje de dados ambientais, de isso circular pelo mundo de forma transparente e online entre as diversas plantas, pelos requisitos, né, dos investidores, tá? Então, assim, eu vejo um momento de a gente reestruturar as nossas operações. Hoje nós temos equipes formadas, capacitadas para isso. E num projeto a gente faz regularmente, de forma corrente, esses controles de ESG, desde a sua concepção até a entrega e durante a operação. Então eu quero traduzir o seguinte, é capacitação mesmo, é cuidado, é transparência, é compartilhar, é mais conexão e de alguma forma são novas fronteiras até de novas funções dentro da empresa. Léo, muito obrigado. E importante dizer, né? Não é uma questão assim, vamos fazer porque é bonito. É fazer porque vai perder negócio. Ou faz ou vai perder o negócio. É pior um pouquinho. Eu não vou ter dinheiro para fazer. Porque ele, quando me financia, me põe na cadeia a necessidade de que eu cobre do Tier 3 as questões de ESG. Ou seja, para você refazer o investimento, e você não faz investimento só com aquilo que você gera de dinheiro, você precisa cumprir essas regras, e hoje já existe uma demanda clara. Um dos financiamentos que a gente teve no Cerrado, do Finvera, que é um banco de desenvolvimento da Finlândia, ele é todo baseado no Tier 3. Como é que eu consigo comprovar que o meu fornecedor, não é o fornecedor que está me fornecendo equipamento, não, o fornecedor que está fornecendo para ele está cumprindo esses aspectos. É uma questão de negócio, virou uma questão de negócio. Então, mão de obra, tecnologia e ESG. Gente, eu queria agradecer, você vê que o debate aqui foi de 2 horas, né? E o pessoal continuou. Agradecer para quem está aí na plateia, muito obrigado. Agradecer ao Eric, ao Jacomim, ao Leal, ao Márcio e ao Alisson. E muito obrigado, Falcão, pelo convite e parabéns pela feira. Nós que agradecemos, Abdo Filho, pela belíssima condução desse painel, riquíssimo painel. E gostaríamos ainda de agradecer a todos os senhores que estiveram conosco, permaneceram aqui durante todo o desenvolvimento desse painel Mineração, Siderurgia, Papel e Celulose, Investimentos e Oportunidades, Visão Brasil, o que fazer.
Ainda hoje aqui nesta Arena Mac Show acontecerá o painel Inteligência Artificial aplicada à manutenção e correção industrial. Daqui a pouquinho mais, com a participação da ArcelorMittal, Two Neuron, Plural Engenharia e Traction. Para acessar a programação da Arena Mac Show e Arena ES Oil Gas Energy completa para amanhã, visite o site da Mac Show em www.macshow.com.br/programação. Contamos com a participação de todos. Queremos aqui registrar que esteve conosco durante todo esse tempo o nosso presidente da Câmara Setorial da Indústria de Base e Construção da Federação das Indústrias do Espírito Santo, Antônio Falcão, muito obrigado. Durval Verde Freitas, que é o coordenador técnico da Mac Show. Nosso muito obrigado a todos pela presença e até daqui a pouquinho mais no segundo painel desta tarde.